Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a justiça americana que autorizou a fase de Discovery, meu amigo. A fase de Discovery é bacana, é legal, eu vou explicar para vocês. Eu sou advogado aqui no Brasil, eu não conheço muito sobre direito lá nos Estados Unidos, mas é lógico que a gente vai acompanhando os casos, a gente vai aprendendo como é que funcionam as coisas por lá. E a fase de Discovery é uma fase gostosa, é uma fase agradável, é uma fase muito boa para quem está entrando com a ação. No caso, o Felipe Martins. Teve hoje a audiência com o juiz lá dos Estados Unidos, e o Felipe Martins não se intimidou com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tinha ameaçado prender ele, né? Se comporta aí na audiência, senão eu vou mandar prender você. O Alexandre de Moraes está preocupadíssimo. E a verdade é que o Felipe Martins não se conteve com isso, prestou o depoimento lá para o juiz e o juiz autorizou a fase de Discovery. E eu vou explicar para vocês o que significa isso e por que deve ter gente aqui no Brasil apavorado. Essa notícia foi sugerida por Cachorro de Rodoviária, Otaku Fedorento e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje teve a audiência do Felipe Martins com o juiz. Foi a audiência para definir se o processo iria continuar, ou seja, é a audiência preliminar no processo lá americano. Se por um acaso o juiz achasse que o que aconteceu não foi nada significativo, que não teve problema nenhum, ele simplesmente encerrava o caso por ali mesmo. Era isso que queria, lógico, a outra parte, que é o sistema imigratório americano, né? A ação é a do Felipe Martins contra a DHS e a CBP, que é o Departamento de Segurança Interna americano, e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP, que foram quem criou aquele registro falso do Felipe Martins. Vocês lembram, em 2022, o Bolsonaro, no final do ano, ele foi para os Estados Unidos, o Felipe Martins foi para Ponta Grossa, tem amplas evidências disso, tem o registro dele no avião, pegou o avião da TAM, tem o registro do telefone dele, ninguém tinha dúvida que o Felipe Martins estava aqui no Brasil. Mas, em determinado momento, o Alexandre de Moraes queria prender o Felipe Martins para tentar extorquir dele uma delação premiada, tal como fez com o Mauro Cid, né? O Alexandre de Moraes estava desesperado porque precisava achar um golpe do Bolsonaro a qualquer custo e queria que o Felipe Martins delatasse alguma coisa. E aí queria prender o Felipe Martins. O problema é que no caso do Mauro Cid, eles acharam um troço lá de cartão de vacina, que eu já expliquei para vocês, que é pesca probatória clássica, porque não tem cartão de vacina, nunca, não tem uma condenação na história do Brasil de alguém por falsificação de cartão de vacina, mas usaram isso para prender o Mauro Cid, não sei o que lá, ameaçaram prender o pai dele, prender a mulher dele, prender a filha dele, não sei o que lá, o cara acabou peidando e fazendo a delação premiada, né? Queriam fazer a mesma coisa com o Felipe Martins. O Felipe Martins manteve a palavra, não assinou delação nenhuma. Só que eles precisavam para isso alguma coisa, né? Como é que vão prender o cara? O cara não fez nada de errado. Qual o motivo para prender o cara, né? E aí inventaram essa história de que ele teria entrado nos Estados Unidos. E para dar alguma substância nisso, arrumaram, né, o Guilherme Amado do Metrópolis, que era do Metrópolis, saiu do Metrópolis, vocês sabem, né? O Guilherme Amado apareceu com uma reportagem dizendo que tinha um registro no sistema do CBP americano dizendo que ele teria entrado nos Estados Unidos lá em 2022, né? O próprio sistema do CBP fala que os registros ali são temporários e não são para serem usados em questões judiciais e não sei o que lá. Mas o Alexandre de Moraes considerou isso uma prova de que o Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos, o que também é um absurdo, porque veja, não havia nada que impedisse o Felipe Martins de viajar para os Estados Unidos se ele quisesse, tá? Ele não era perseguido, ele não tinha ação contra ele, o passaporte dele era válido. Se ele quisesse ter ido para os Estados Unidos, não teria problema nenhum ele ter ido com o Bolsonaro para os Estados Unidos, mas de novo, o Xandão tinha que ter alguma coisa contra ele. Pescaram esse caso aqui de que ele teria tentado fugir para os Estados Unidos. Como é que pode, né? Porque depois ele voltou para o Brasil, então que fuga foi essa, né? Mas enfim, essa foi a desculpa que eles usaram. E qual que é o problema disso? O problema disso é que claramente esse registro do CBP foi falsificado. Tanto que, originalmente, ele tinha o nome do Felipe Martins escrito errado e o número do passaporte era um passaporte antigo do Felipe Martins, um passaporte que já tinha sido cancelado. Provavelmente a pessoa que fez a falsificação usou dados antigos, dados errados, e na hora de falar o nome é o Felipe Martins, não sei o que lá, e você sabe que no Brasil
tem Felipe com I, Felipe com E na hora de falar ali a pessoa se equivocou e botou Felipe com E o nome do Felipe Martins é Felipe com I. Então, esse foi o problema todo. Aí depois, ainda teve mais, ainda corrigiram essa entrada, ou seja, é alguém que tinha acesso ao sistema do CBP lá nos Estados Unidos e conseguiu corrigir, botar o nome correto e botar o passaporte correto depois. Como é que pode? Se o cara entrou no final de 2022, como é que mudou o registro depois? Que história foi essa, né? Enfim, que houve a fraude, houve, segundo a gente falou ontem, né? O Alan dos Santos disse que já se sabe quem é a pessoa que fraudou o registro, já se sabe quem é a pessoa lá do CBP que fraudou tal registro, e não vai revelar o nome ainda, mas que já se tem essa notícia, que seria um brasileiro naturalizado americano que trabalha lá na agência que teria feito esse tipo de coisa. E isso é um problema, porque, de novo, a justiça americana, ela não é brincadeira não, meu amigo, a justiça americana é pesada. E daí, essa pessoa que fez essa falsificação vai sofrer as consequências lá, pode ser presa, pode ter uma pena bastante severa por lá, mesmo sendo naturalizado. Por quê? Porque cometeu um crime, meu amigo, você cometeu um crime nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa é gravíssimo, ainda mais um crime no sistema de imigração, né? Os Estados Unidos têm todo um problema, toda uma problemática social em torno de falsificação de registros de imigração que essa pessoa está ferrada. E aí o que pode acontecer nesse caso? Vão pegar esse cara já está ferrado, mas pode ser que a promotoria americana ofereça para esta pessoa um acordo de delação premiada. Lá nos Estados Unidos, aliás, a gente copiou esse negócio de delação premiada nos Estados Unidos. Lá isso funciona muito mais, né? E, eventualmente, ele tem que entregar por que ele fez isso, né? Porque, vamos combinar, qual foi o lucro que essa pessoa teve ao falsificar uma entrada do Felipe Martins lá? Em princípio, lucro nenhum, né? Só que, a menos que alguém tenha pedido para ele com muito carinho, tenha pedido, né, com muito carinho para fazer esse registro falso lá, né? E quem que pode ser essa pessoa que pediu com tanto carinho assim? Pode ser o Metrópolis, né? Vocês sabem, o Metrópolis é de um político de Brasília, o Otávio, como é que é o nome do cara? Eu esqueço. Luiz Estevão? Não, eu não sei o nome do cara. Eu não sei, mas é um político lá de Brasília. E que é o dono do Metrópolis, que tem dinheiro, e é ligado na política, é ligado a um monte de gente na política, a banda podre da política. E, lógico, teria interesse em tirar Bolsonaro, né, de fazer a coisa do golpe de Estado, porque é da elite aristocrática socialista lá de Brasília. Esse cara pode ter dado dinheiro, pode ter sido isso, pode ter sido o Metrópolis que fez isso, pode ter sido o pessoal da Polícia Federal pedindo um favor de alguma forma, pode ter sido também. Pode chegar no Xandão isso? Pode chegar no Xandão. No mínimo, mesmo que não chegue no Xandão, o fato de ter uma lambança que vai ficar óbvia daqui a pouco lá, certamente vai cair com a credibilidade desse processo aí que o Alexandre de Moraes está falando, né? Não, o Alexandre de Moraes que está agindo como um, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia brasileira, né? Então, o que está acontecendo aqui, o pavor do pessoal é esse. Olha só o que está dizendo aqui a CNN, né? A CNN está dizendo aqui, ó, que na ocasião o magistrado fixou o prazo para apresentação de dispositive motions, que são incidentes processuais, né, por meio da quais as partes poderão requerer o encerramento antecipado da ação com base em fatos e provas apresentados até ali, sem necessidade de um julgamento completo e visando uma conclusão mais célere do processo. Ou seja, ele está dizendo que as partes podem encerrar essa coisa toda se tiverem incidentes processuais. Isso é normal, tá? Incidente processual tem no Brasil também. Se aceitos esses pedidos, permitirão que o caso seja resolvido por decisão sumária, caso o juiz entenda que não há controvérsia relevante sobre os fatos essenciais. Mas a defesa do ex-assessor afirma ainda que o juiz autorizou a abertura da fase de discovery, que permite a produção de provas, coleta de documentos relevantes e troca de informações entre as partes. O que é a fase de discovery? É a fase de produção de provas. É uma fase muito dolorosa na justiça americana, porque, em tese, a defesa pode pedir qualquer registro que eles queiram para produzir provas. Lembra quando eu falei para vocês que existe um conjunto de elementos chamado devido processo legal, cujo objetivo é evitar que existam julgamentos errados na justiça? O devido processo legal é isso. É basicamente uma série de garantias, uma série de controles que você tem que evita que a justiça erre. A justiça erra mesmo assim, tá? A justiça é uma atividade muito arriscada, volta e meia ela erra.
Mas você tendo o devido processo legal, você minimiza o erro, né? E dentre as coisas do devido processo legal, você tem a ampla defesa. E o que é a ampla defesa? É a possibilidade da defesa de pedir qualquer coisa, qualquer informação tem que ser pedida ali no caso. E é o caso do Discovery lá nos Estados Unidos. A defesa, agora, o advogado do Felipe Martins pode pedir absolutamente qualquer documento e o DHS e o CBP tem que fornecer isso. E lá nos Estados Unidos isso é sério. Se não fornecer o documento, a justiça decreta intervenção no órgão e nomeia alguém para ser o novo diretor do órgão para fornecer o documento. O pessoal não brinca com isso. Vamos lembrar, lembra daquele caso do menino que foi filmado na frente de um índio num protesto lá em Washington e coisa e tal? E aí, em determinado momento, ele processou as redes de televisão americana e o juiz garantiu o início da fase de discovery. O início da fase de discovery permitiria que a defesa do garoto pedisse qualquer documento às empresas de televisão que teriam que entregar esse documento para a ação lá do garoto. E o que a CNN fez? A CNN americana na época fez? Aceitou um acordo, pagou 250 milhões de dólares para o garoto para encerrar o assunto aqui. Não, tudo bem, não queremos fazer discovery. Discovery dói pra caramba. Os caras poderiam pedir literalmente qualquer documento que eles quisessem, pertinente ao caso, evidentemente, mas qualquer documento que eles quisessem. O pessoal aceitou fazer um acordo com 250 milhões de dólares. 250 milhões de dólares. Faz a conta em real quanto é que é. 1 bilhão e não sei quantos milhões de reais. É dinheiro, o cara tá com a vida dele resolvida, o resto da vida dele já por conta desse acordo, porque o juiz autorizou a fase de discovery e agora está autorizado para o Felipe Martins aqui. Eu não creio que os institutos americanos, né, o CBP e o DHS, vão aceitar uma indenização grande. Por quê? Porque são órgãos públicos, né, não tem o poder financeiro que tem uma rede de televisão americana. Mas certamente vai ser dolorido para eles também e certamente vai acabar chegando na pessoa que fez esse vazamento. Como a gente sabe, parece que já se sabe quem é essa pessoa. Eles vão pegar todas as provas que eles acharem pertinentes para esse tipo de coisa. Mais do que isso, eles podem continuar a investigação, solicitar, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo de mensagens dessa pessoa, né, para saber, afinal, quem foi o mandante dessa história. Quem é que aqui no Brasil pediu que ele inserisse um registro falso lá no sistema americano? Essa pessoa está ferrada, meu amigo. Ela vai ter que fazer de tudo para entregar todo mundo, para tentar salvar a pele dela, independente de ser brasileiro ou americano, tá ferrado nessa história. Isso daqui é uma notícia muito boa, porque, de novo, o que pode acontecer nessa história? Essa pessoa pode fugir dos Estados Unidos para o Brasil? Pode, em tese pode. E aqui no Brasil, ela não poderia ser extraditada, porque é brasileiro nato, mesmo que seja naturalizado americano, né, aqui no Brasil, é brasileiro nato, não seria extraditado. E, em tese, o Brasil não extradita os seus nacionais, mas ele é obrigado, pelas convenções, a processar a pessoa aqui no Brasil. Então a justiça brasileira teria que continuar esse caso aqui no Brasil. Aí você pode falar, então pronto, né? O cara vai ficar aqui no Brasil e não vai ter nada, porque a justiça brasileira, controlada pelo Alexandre de Moraes, não vai deixar chegar nada em lugar nenhum. Meu amigo, mas até o momento de chegar nisso, até ter todas essas evidências de que o Alexandre de Moraes fez essa lambança com esse processo da, entre aspas, salvação da, entre aspas, democracia brasileira, no final das contas já vai estar totalmente desacreditado esse tipo de coisa. Meramente o fato de expor isso daí, e agora com Discovery eles podem ter acesso a qualquer documento que eles queiram nesse caso, ou seja, isso daqui é um pau no cu do Alexandre de Moraes. É o que eu falo para vocês, o pessoal está com muita expectativa que o Trump resolva o problema do Brasil, que o Trump resolva aqui. E eu confesso para vocês que no início eu achava também que o Trump iria resolver alguma coisa, mas o Trump tem feito tanta merda lá nos Estados Unidos que a essa altura ele não está conseguindo resolver nem os problemas dele mais lá. Eu não acho que o Trump vai conseguir resolver problema nenhum aqui. Não vai ter peito para peitar, comprar mais essa briga que não tem tanto a ver com ele diretamente, né? Não sei, eu torço que faça. Tomara que consiga. Tomara que o Trump realmente faça lá a lei Magnitsky, faça aquela coisa toda. Pode ser que ele consiga fazer isso tudo. Se fizer, acho ótimo, acho lindo, acho gracioso, vai ferrar com o Alexandre de Moraes. Mas a essa altura eu já acho que não vai ter muito isso. Agora, esse caso aqui
esse caso aqui pode ferrar o Alexandre de Moraes. E no final das contas é melhor, cara. Quem tem que resolver o problema nosso aqui é a gente mesmo, bicho. É o Brasil mesmo que tem que resolver. Para de achar que vai ter um salvador da pátria, uma pessoa montada num cavalo branco com uma bota poderosa que vai chegar e vai salvar o Brasil. Não existem salvadores, meu amigo. Salvadores somos nós, é o povo brasileiro. É a gente que com o tempo, com convencimento, com argumento, vamos derrotar esses ditadores todos. Vai ser difícil, é difícil pra caralho, é verdade, é difícil pra caralho, mas a gente vai conseguir. Enfim, e isso daqui vai ser fundamental, isso daqui foi uma pisada na bola do Xandão que não tem tamanho e que vai voltar para assombrar ele. Aqui sim, pode ser que lá nos Estados Unidos isso manche tanto esse pessoal associado a esse processo, que aí sim eles estejam impedidos de entrar lá nos Estados Unidos, mesmo que o Trump não faça nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.